Então hoje à noite nós estaremos falando sobre a graça de Deus alcança quem não tem esperança ou aquele que perdeu a esperança, que não vê mais futuro, não vê coisas boas, está desesperançado. A gente vai ver isso a partir de 1 Pedro capítulo 1, dos versos de 1 até o verso 7, onde verificaremos que em Jesus Cristo você tem esperança. Em Jesus Cristo você tem esperança. Vamos estar lendo então esse texto em 1 Pedro de 1 a 7. Quem deseja pode acompanhando sua Bíblia ou ali projetado, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada no céu para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Está orando mais uma vez? Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra aqui revelada. Obrigado porque podemos ter liberdade nesta noite estudar e falar da Tua palavra, Senhor. Trabalhe nossos corações para que sejamos transformados por Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós somos tão falhos, mesmo assim Tu trabalha em nós. Senhor, trabalhe em nós, nos use, nos molde, Senhor, mostra a Tua vontade. Nos ajude, Senhor, temos fé, temos coragem, temos alegria e esperança em Ti. Porque não importa o que estivermos enfrentando, dá-nos esperança, dá-nos alegria. Eu te peço, Senhor, dá alegria a cada um que está aqui esta noite. Trabalhe em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, irmãos, 1 Pedro, essa carta que acabamos de ler, esse trecho, ela é uma carta bastante especial. Ela é essencialmente uma epístola da esperança. Esperança viva, fundada na ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. E aqui é uma carta portadora de uma certeza eterna, que teremos uma herança com Cristo Jesus no céu. Essa certeza esse texto nos traz. Uma herança incorruptível, incontaminada. Então Pedro aqui coloca esses pensamentos a respeito da viva esperança e da herança gloriosa em Jesus Cristo. Aqui no princípio dessa carta que nós lemos, Pedro se dirige aos destinatários como eleitos de Deus, a fim de que eles permaneçam firmes em Cristo Jesus no meio da prova, no meio dos dias maus, no meio das desesperanças, de aflições e de tentações. A gente verifica aqui então, irmãos, que em Jesus Cristo você tem esperança. Em Jesus você tem esperança. E uma pessoa, irmãos, sem esperança é alguém que perdeu a capacidade de acreditar no futuro melhor, que não vê perspectivas positivas para o seu futuro, para a sua vida, as situações que estão ao seu redor. E essa falta de esperança que muitos têm, ela pode surgir de diversas circunstâncias, como experiências traumáticas, repetidas decepções, problemas de saúde mental, às vezes isolamento social também, perda de entes queridos, dificuldades financeiras e os problemas espirituais também nos acometem.
pode nos tirar a esperança. E uma pessoa sem esperança, ela muitas vezes sente uma profunda sensação de desânimo, de abatimento, de desespero, de dor, de vazio. Ela pode até perder o interesse das atividades que antes lhe traziam prazer e alegria, porque ela começa a sentir falta de um propósito, começa a ter dificuldade de visualizar coisas positivas em sua vida. Muitas vezes, quando a vida ela nos fere, e os sonhos são enfraquecidos, temos desilusões, quando nós expressamos as nossas angústias, cada um de nós aqui conhece as suas feridas e dor. Nesses momentos nós sabemos muitas vezes o que significa não ter esperança, significa o sofrimento e a dor, desapontamento. Mas então como podemos alegrar quando vem esse sentimento e acomete nossos corações? Como ter esperança nesse momento, quando tudo parece dizer que é tarde demais, não há uma solução para nossas vidas? Mas eu desejo lhe dizer esta noite que a graça de Deus lhe alcança. A graça de Deus alcança aquele que não tem mais esperança. Então esse é o tema da mensagem de hoje. E a gente define a graça de Deus como um favor imerecido que nós recebemos. Foi dado por nós. É um ato revelado do amor de Deus para nós. Então não importa se você está desanimado, sem esperança, ou do jeito que for, a graça de Deus lhe alcança. Como a gente pode ler lá no Salmo 139, que diz assim: Senhor, tu me sondastes, tu, Senhor, me conheces, tu sabes o meu sentar, sabes o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, certos o meu andar, certos o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu a conheces. Tu me cercaste por detrás, por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Esse salmo nos diz que Deus nos conhece tão profundamente, muito mais do que nós mesmos. E não há para onde fugir de Deus. Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe que passa o nosso coração, sabe a nossa dor, sabe a nossa aflição, sabe que precisamos de consolo, de esperança. Então podemos buscar a Deus. Você pode buscar a Deus porque Deus está contigo. Deus está contigo. A gente vai ver esta noite 4 motivos para você ter esperança. O primeiro deles é que Deus tem um propósito para ti, para a sua vida. Qual que é o propósito da sua vida? Fica um pouco, qual que é o propósito da sua vida? Para alguns é ser famoso, para alguns é ter riquezas, bens materiais, para alguns é beber todas as taças, os prazeres desta vida. Curtir a vida no sentido de aproveitar todas as propostas que surgirem, curtir tudo que o mundo oferece. Qual é o seu propósito de vida? A Bíblia, ela nos afirma que o fim principal do ser humano é glorificar a Deus. O grande expoente da igreja, lá dos séculos 4 e 5, Agostinho de Hipona, certa vez em suas confissões, em seus escritos, ele disse que no Senhor nós fomos criados e o nosso coração inquieto só encontra repouso, só encontra descanso em Deus. Porque só em Deus nós temos um propósito de vida, só em Deus nós temos um sentido de vida, só nele a gente tem paz e descanso. E então em Deus está a razão maior de nossa existência. Deus não me colocou nesse mundo por acaso. Nós lemos a carta de Paulo, que era destinada aos eleitos de Deus aqui, essa carta de Pedro, eleitos de Deus, escolhidos de acordo com a presciência dele, de Deus. Então a eleição ainda tem um propósito também, que redundará na glória de Deus. Você foi chamado, você é escolhido por Deus para viver a vida que Ele planejou para ti. Não é acaso que você está passando. No versículo 2, a gente verifica que nós fomos salvos por Cristo Jesus para vivermos em obediência a Ele, servindo a Ele. Essa carta escrita aos eleitos peregrinos na Ásia Menor, da Bitínia, lá nessas províncias,
E a gente vê que mesmo nós não sendo peregrinos da maneira literal, como era o destinatário dessa carta, que não tinha residência física, nós de certa forma somos peregrinos também nesse mundo. Porque o nosso reino final não é deste mundo, é com Deus no céu, na plenitude, na consumação dos séculos. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos neste mundo também. Então, em certo sentido, também não temos nossa residência física aqui. John Bunyan, os irmãos devem conhecer, escreveu o famoso livro Peregrino, onde tratou da caminhada nossa aqui até a chegada do céu. Outros autores, como C.S. Lewis, escreveu as Crônicas de Nárnia, onde ele fala da peregrinação, da criação lá em Nárnia até o fim, onde encontra o céu também. Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, quando entre várias histórias tem Frodo, que encontra sua redenção no final também. As nossas narrativas criadas refletem de alguma maneira também o que Deus colocou no nosso coração. Somos peregrinos aqui, há algo maior. Nossa mente, nosso coração aponta para a eternidade, além desta vida. A literatura está cheia de histórias que retratam a nossa peregrinação aqui na Terra. E um dos motivos para a gente ter a esperança viva, no meio de tantas idas e vidas que nós temos, é porque não estamos aqui por acaso. A sua vida é planejada por Deus, tanto no sentido cósmico, no qual Deus criou todas as coisas com um objetivo, e o ser humano também não foi diferente, nós somos criados com objetivos também, criados à semelhança de Deus, tanto no sentido pessoal, onde Deus tem um plano para cada um que está aqui nesta noite também. Um cristão ele diz o seguinte: eu nasci no pecado, e em pecado minha mãe me concebeu. Eu quebrei todas as leis de Deus, eu mereço toda a extensão de sua justa ira contra mim. Eu estou confiando na virtude e méritos de Jesus Cristo, meu Senhor. O cristão entende que ele é salvo pelos méritos de Cristo, não pelos seus próprios méritos. O cristão entende que tudo é para Cristo e para Ele nós vivemos, tudo é para Ele. Nada em minhas mãos nós trazemos, podemos dizer, nada em minhas mãos eu trago, somente a cruz de Cristo, somente a salvação que nos deu. Nós não precisamos de outras coisas, nós precisamos somente de Deus. Jesus é suficiente para nós, Ele morreu naquela cruz, nos deu salvação, vida eterna Ele nos deu, esperança nós temos. Você pode pensar, você está certo, pastor, de fato nós precisamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo o que precisamos. Mas na realidade, irmãos, Jesus Cristo não é somente tudo que precisamos. Jesus Cristo é tudo que nós temos. Porque tudo que nós temos é por causa de Jesus Cristo, não mais ninguém. Então Deus tem um propósito para ti, Ele criou. Você não está por aqui por acaso, as batalhas que você enfrenta não são por acaso. Deus tem um plano para ti. E esse é o primeiro motivo para você ter esperança, você tem propósito. Segundo, você tem uma herança eterna. Versos 3 e 4 dizem assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não se pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês. Aqui essa herança eterna é a promessa da vida eterna, e comunhão com Deus lá no céu, que é obtida através da graça, através da fé em Jesus Cristo. É uma realidade futura de felicidade, de paz perene, bem como uma participação já nas bênçãos de Deus aqui nesta terra. Essa é a salvação, é a herança que Cristo nos dá. E aqui o apóstolo Pedro ele começa a sua carta da consolação e esperança com um ato de louvor, dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui era um costume judaico, lá naquela época, de começar as orações com louvor a Deus por suas abundantes misericórdias com o seu povo.
Então Pedro que ele atribui esse louvor a Deus em sua carta também, onde ele revela a pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos aqui que toda a esperança da vida eterna não é mérito nosso, não é esforço nosso, não é trabalho nosso, mas unicamente a misericórdia de Deus em nossas vidas, a graça de Deus em nossas vidas. Vemos também que Deus nos regenerou, significa que deu uma nova vida também de esperança nele, firmada na ressurreição de Jesus Cristo. Porque Cristo ressuscitou, nossa fé, nossa esperança não é vã. Então, firmados nessa ressurreição de Jesus Cristo, você pode ter a certeza da vida eterna no céu. E tudo conduz a esse destino eterno. Isso não é uma fantasia, não é um delírio coletivo, não é uma invenção humana, é Deus revelando para nós. Isso não é um delírio. Nós temos uma promessa de esperança, de vida, baseada na vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Para muitas pessoas que estão sem esperança, que vivem de maneira isolada, que vivem de maneira independente, o que as leva a sentir a pena de si, a esperança pode vir então como uma âncora para afirmar elas de novo em terra firme, para dar sentido de novo à vida, dar novamente sentido à vida delas. A esperança é como uma âncora que nos estabiliza durante a tempestade, estabiliza nosso barco durante a tempestade. Talvez pouca gente já teve a oportunidade de ver uma âncora de perto, ou sequer já teve uma imagem de uma âncora. Mas, de alguma forma, que todos já vimos algum filme, algum documentário sobre âncoras, alguma coisa sobre o barco. Vemos que ela coloca o barco fixo aqui no lugar, pode vir a tempestade que for, ele não sai dali. E a esperança em Jesus Cristo deve ser assim em nossas vidas. Pode vir a tempestade que for, estamos firmados na âncora de Jesus Cristo. Ficarmos fixos nessa esperança de termos Jesus em nossas vidas. Irmãos, a eternidade é algo além da nossa compreensão, algo além da compreensão humana. Se você contemplar a astronomia, verá que uma pessoa poderia literalmente enlouquecer quando pensar no tamanho e na complexidade de tudo ao seu redor. Tudo ao redor de onde estamos. Se eu pudesse sair para o espaço, ir cada vez mais longe, ir adiante por milhares e milhões de anos de luz, contemplar as glórias, maravilhas da glória de Deus, contemplaria as maravilhas do universo e o mesmo Cristo, aquele que morreu na cruz por você, aquele que lavou os pés dos discípulos, aquele que te ama, te cuida, que está contigo, é o único que sustenta tudo que você poderia ver ao contemplar a imensidão do universo, que glorifica o nosso Criador. Se todo o universo fosse um supercomputador do tamanho do universo, não poderia reunir e manter todas as complexidades juntas e funcionando como estão atualmente. Então, este é aquele que nasceu na manjedoura, humilde, que majestade, morreu, ressuscitou, nos deu vida eterna, e podemos confiar nele, é aquele que criou e sustenta todas as coisas, nosso Salvador, Jesus Cristo. Deus tem poder, Deus tem soberania sobre esta terra, sobre a minha e sobre a sua vida. E em glória e majestade, Ele preparou um lugar no céu para todos aqueles que entregaram a vida a Ele. Então temos uma herança eterna que ninguém pode destruir. 4 motivos para você ter esperança. Primeiro, você tem um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Segundo, você tem uma herança eterna, incorruptível, ninguém destrói essa herança. Terceiro, você tem a proteção de Deus, proteção divina. Verso 5, ele diz assim, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Aqui, ao examinarmos esse versículo aqui em questão, podemos observar algumas nuances dele, os detalhes. Primeiro, a gente destaca a importância da fé. A fé pelo qual os cristãos são guardados pelo poder de Deus, pela sua majestade, pela sua virtude.
A fé é a confiança firme e a crença em Deus e sua obra de salvação em Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. É essa fé que nos dá acesso à proteção, é o cuidado de Deus, a fé em Cristo Jesus. Quando nós lemos ali a expressão guardados pelo poder de Deus, isso diz aqui que por meio da fé, os crentes são preservados por Deus, são capacitados por Deus a viver em conformidade com seus princípios, obedecerem a Ele. E é a ação e o poder de Deus que garante a segurança e a preservação dos crentes em sua jornada aqui na terra. O versículo também nos menciona ali o seguinte: a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Isso aponta para a esperança futura, na consumação final da nossa salvação, na plenitude dos tempos, onde os justos salvos por Cristo serão revelados, quando em Cristo voltar. Então Pedro aqui está lembrando o seguinte, está lembrando os seus leitores, que embora eles possam enfrentar dificuldades, embora eles possam enfrentar provações, tempestades, as que forem, há uma herança eterna reservada para eles na volta de Jesus Cristo, na consumação dos tempos, na plenitude do reino de Deus. A salvação atingirá sua plenitude somente com os fomos apresentados sem defeito no corpo glorioso na volta de Cristo, diante do trono de Deus. Mas a salvação ao mesmo tempo já é uma bênção presente, embora estamos tendo transformação a cada dia, sermos mais obedientes a Deus, já podemos desfrutar das bênçãos de Deus aqui e agora. Essa salvação está preparada para nós no céu, mas ela começa a ser desfrutada agora. Podemos ter a confiança e esperança que Deus está conosco, não importa a dificuldade, não importa o problema, Deus está contigo. Mas ainda pelo menos mais um sentido, no qual a salvação nos traz aqui, que é o sentido da proteção divina, proteção que Cristo nos dá. Fala os guardados de Deus, os guardados em Deus, que expressa aqui no texto, vai além da ideia de que são simplesmente protegidos por Deus, por ameaças terrenas, ou seja o que for. Deus tem um carinho especial com nossas vidas, Deus tem um carinho especial com a sua igreja, Ele nos ama de tal maneira de morrer por nós, e se entregou por nós, Ele tem um carinho especial para nós, tem um propósito especial para nós, nós somos protegidos por Ele. Muitas vezes é difícil crer em Deus em momentos de aflição, de dor, de tragédia, mas a mão de Deus ainda está presente nesses momentos. E há duas palavras que ajudam a enfrentar essas situações que é de desconforto, que são as palavras aceitar e confiar. Aceitar aquilo que Deus coloca sobre nós e confiar que isso é o melhor de Deus para nós. Aceitar que o mal é inerente ao mundo que nós vivemos, confiar na segurança e proteção de Deus para nós. Mas quando o pecado entrou no mundo, ocorreram consequências disso. A morte física humana, essa morte espiritual também, são consequências dela, por exemplo, do pecado no mundo. Mas houveram outras consequências. A sociedade como toda ela foi corrompida pelo pecado, está cada vez mais degradada, cada vez mais cultura contra Deus que nós vivenciamos. Existem muitas situações difíceis na vida que não sabemos para onde fugir, que decisão tomar, mas nosso consolo, nossa esperança é ser Jesus Cristo. Não importa a situação, Ele está conosco, Ele está contigo, Ele protege, Ele cuida. Podemos também lembrarmos de Jó, porque os irmãos conhecem a história de Jó. Jó enfrentou diversas tribulações. Houve momentos de silêncio de Deus, onde não ouvia Deus e só ouvia acusações das outras pessoas. Mas ficou claro no final do livro de Jó que Deus, ao falar com Jó por meio de um redemoinho, não abandonou Jó em momento nenhum. Não abandonou ele, seja o momento que for. Então não devemos buscar tantas respostas dos porquês que nós temos, mas devemos ter a nossa fé na soberania de Deus, que não importa qual situação, isso ainda está sob o controle e desígnio do nosso Deus.
Devemos entregar nossa vida com esperança e fé, uma atitude que deve trazer conforto e restauração, confiando que Deus está acima do seu e do meu problema. E o quarto motivo para você ter esperança é que o sofrimento é como um fogo que lhe purifica. Versos 6 e 7 dizem assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso que ouro perecível, mesmo apurada pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro está incentivando os crentes a se alegrarem em Deus, a se alegrarem, mesmo que temporariamente sejam provados pelo fogo, mesmo que passem por diversas provações. Irmãos, quantas vezes nós passamos por provações que parecem que não vamos aguentar, que vão além das nossas forças, que não há solução. Mas a aplicação disso tudo, a aplicação desse texto em nossas vidas, é que, como seguidores de Jesus Cristo, podemos ter a alegria e a esperança viva, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. A alegria não é baseada nas situações externas. Se fosse isso, nós viveríamos desespero todos os dias. Nós enlouqueceríamos se tivéssemos Deus em nossas vidas. Mas a alegria está baseada na nossa fé em Jesus Cristo, Deus que cuida de nós, que nos prova pelo fogo, nos tornar puros servos dele. Se o ouro aqui é provado com fogo para remover a impureza, para remover a impureza e testar sua genuidade, testar sua veracidade, quanto mais a nossa fé, que nunca perecerá, ela não vai ser provada pelo fogo. Ela vai ser provada. E como ela é provada muitas vezes? Como ela é provada? As aflições vêm de todos os lados, de tudo e qualquer maneira, mas devemos permanecer ancorados em Cristo Jesus. Na maioria das vezes que nós vemos a palavra fogo, nós talvez pensamos na chama do fogo, em luz, em calor intenso, ou talvez com entusiasmo ou alegria. Entretanto, aqui, quando a Bíblia está falando do fogo, especialmente nesse texto aqui, ela se refere ao fogo de purificação. E muitas vezes a Bíblia traz o fogo como ideia de sofrimento que leva à purificação. Porque Deus nos traz sofrimento para nos tornarmos pessoas melhores, moldados conforme a imagem e semelhança dele. É através do sofrimento que a nossa fé é provada e fortalecida. Com isso, deveríamos sempre buscar algo positivo, não importa a situação que estejamos enfrentando, não importa o meio, a dor que nos comete o coração, porque Deus usa isso para nos tornar pessoas melhores, nos tornar cada vez mais de acordo com a imagem e semelhança dele. Quando a gente volta nossos olhos novamente para a história de Jó, no fim do livro de Jó, Jó expressa o seguinte: eu te conhecia, se referindo a Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu conhecia Deus de fato, verdadeiramente. O sofrimento é o meio pelo qual Deus usou Jó para conhecer a Deus. E Deus usa o sofrimento para se revelar a nós também. A graça de Deus lhe alcança em meio à desesperança, lhe alcança em meio ao caos e à dor. Não é a dor mais forte que Deus, mas a dor é o meio para nos tornarmos cada vez mais juntos a Ele. Por pior que seja o sofrimento que você possa suportar aqui na terra, o céu indenizará todo esse sofrimento. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda e qualquer comparação. Pois ao
sermos levados para o céu. Não teremos mais lembrança de sofrimento, não teremos mais lembrança de angústia, não teremos mais lembrança de dor. O céu ele consola, só ele consola. O céu ele é lugar de vida, o céu ele é lugar de alegria, de paz, de comunhão para com Deus. O céu é lugar onde não tem choro, o céu é lugar onde não tem dor, não tem luto, não tem morte, não tem pecado, não há separação, não tem nada de ruim lá no céu. O céu é o consolo absoluto de Deus para todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador. De fato, possamos estar alicerçados em Deus, nossa fé firmada nele. Firme a sua fé cada vez mais no Deus que dá toda salvação. Porque Deus tem um propósito para ti. E te viu nessa noite 4 motivos para você ter esperança. Você não está aqui por acaso. Talvez muitos falam que aconteceu por acaso isso, aconteceu o outro por acaso. Alguns falam, ele nasceu por acaso, não era planejado, seja o que for. Sua vida não é por acaso. Deus tem um plano para a sua vida. Então descanse nos propósitos de Deus para ti. E use sua vida para glorificar e louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viva para Deus todos os dias da sua vida. Aqui é tão rápido, mas você tem uma herança eterna e imperecível. Você tem o céu guardado por Jesus Cristo por ti. Você tem o aposento do céu por ti. Cristo nos diz isso. Ele tem um lugar preparado para nós, preparado para cada um que crê em seu nome. Então podemos ter essa certeza. Não é uma certeza vã, não é uma esperança vã, firmada em algo que é perecível, mas algo incorruptível e algo que não vai ser destruído nunca. Nossa fé está firmada no nosso Deus, na sua palavra que é revelada para nós. Nós acreditamos também que Deus nos protege. Essa proteção é além do nosso dia a dia, existem acidentes que poderíamos ter. A proteção de Deus é como um guia que nos mostra a sua vontade soberana em cada escolha que nós devemos ter aqui. Nós teremos essa vida. E como somos provados e testados, quantas escolhas temos no nosso dia a dia, das mais diversas maneiras, nós podemos clamar a Deus: Deus, me ajuda e me protege de todo mal, me ajuda de escolhas ruins, Deus me mostra a escolha certa, o caminho certo, que Deus vai me ajudar. Clame a Ele, busque a Ele. Quarto motivo para você ter esperança: o sofrimento é como fogo que purifica. Talvez o sofrimento lhe tire a esperança, mas na realidade ele dá esperança, porque o sofrimento vem junto com o sofrimento vem o agir de Deus em nossas vidas. O sofrimento não é por acaso também, é Deus nos moldando, Deus trabalhando para sermos pessoas mais semelhantes a Ele. Aqui nessa vida nós pecamos, nós erramos, vai chegar um tempo lá no céu que lá não haverá pecado, a dor, sermos perfeitos. Aqui nós falhamos. Mas que essa vida aqui de fato seja dedicada todos os dias para sermos pessoas melhores, que buscam ser obedientes a Deus, ter nossa âncora, nossa fé firmada nele, que não deixar que a tempestade nos leve para maus caminhos. Que Deus esteja fortalecendo a cada um de nós aqui essa noite. Meu apelo para você é que de fato você faça essa oração comigo, pedindo que Deus fortaleça a sua fé, que Deus fortaleça a sua esperança nele, que mesmo em dias maus, Deus me ajude. Se você desejar, faça essa oração comigo, pedindo esperança e fé em Jesus Cristo. Vou estar orando mais uma vez. Ó Pai, te peço agora que trabalhe em nossos corações. Senhor, Tu nos sonda, nos conhece, Senhor, melhor do que nós mesmos, Senhor. Tu sabes, Senhor, nossas dificuldades, sabe nossas lutas, sabe nossas dúvidas, sabe nossos questionamentos, Senhor, sabe que às vezes nossa fé vacila. Mas te peço que trabalhe em nós, trabalhe em nossas vidas para termos a fé fortalecida, de fato termos uma esperança viva em Ti, Senhor, que não se abala, que seja como âncora firmada em Ti, Senhor.
Trabalhe em nós, trabalhe na vida de cada um aqui, Senhor, para que possa se alegrar mesmo em meio à dor, mesmo ao sofrimento, Senhor. Tu conhece a vida de cada um aqui, tu sabe os problemas que cada um aqui vai enfrentar no dia de amanhã, tu sabe as batalhas que cada um vai ter amanhã e depois de amanhã, Senhor. Mas te peço, nos dá a vitória, Senhor. Trabalhe em nós, Senhor, para sermos alegres, confiantes em Ti mesmo em meio ao caos, Senhor. Nos dá esperança, Senhor. Trabalhe em nós. Para que sejamos uma igreja viva, uma igreja alegre, que mesmo em meio à dor, ou seja o que for, possamos descansar em Ti. Eu te peço, Jesus Cristo, trabalhe em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém.